Seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Não custa nada e vale muito. Vamos ao vídeo? A epístola de Paulo à igreja de hoje. Bom, olha só, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, amados, tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje, tanto no contexto eclesiástico, né, da igreja, como também no contexto mundial, né? A igreja sofrendo retaliações, a igreja sofrendo resistência, né, por parte aí de governos, limitações, e enfim, estamos vivendo realmente os dias da igreja de Coríntios, mas você vai entender já o que nós queremos dizer, né? Vou ler aqui, olha, amados, eu vou nomear aqui tomar essa liberdade, né, a carta aos Coríntios, mas vamos mudar o endereço dela, né? Primeira epístola de Paulo à igreja de hoje. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 10. Exortação à unidade. Eu gosto da minha versão da Bíblia, porque ela tem os subtítulos, né? E aí a gente pode acompanhar legal. Então, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de hoje assim, né? Ele disse para a igreja de Coríntios e está dizendo para a igreja de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Se fosse hoje, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Congregação, eu sou da Adventista. E aí, o apóstolo Paulo, então, nós estamos aqui contextualizando, né, a carta do apóstolo Paulo. Mas ele diz aqui, acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Poxa vida, que coisa interessante, hein? Demais. Aqui nós já nos deparamos com algo que está muito recorrente hoje, né? O apóstolo Paulo já enfrentava essa problemática dos partidos da igreja, o partidarismo, né? E a gente tem pensamento diferente. Não, gente, Jesus não está dividido. Eu costumo dizer, Dalmir, Jesus, ele não é polígamo, ele só tem uma noiva, chama-se igreja. Agora, as mais diversificadas denominações fazem parte da mesma igreja. E olha só, ainda bem, amado, você que está nos ouvindo e nos vendo, ainda bem que não existe nenhuma igreja perfeita. Exato. Porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas. Com pensamentos diferentes. Discernimentos diferentes, na maioria das vezes, né? Isso. Tudo pode falar mais alto, viu? Isso. Pensamentos diferentes, discernimentos diferentes. Exato. Né? Então, assim, muita coisa se encontra, né? Dentro das quatro paredes da igreja. Deveria. Né? Somar. Mas justamente por causa dessa humanidade da igreja, que nós precisamos ver que, olha, nós fazemos parte da comunidade videira. Eu, Dalmir e Jonatas, né? Fazemos parte da comunidade videira. Ah, mas estamos lá porque é a melhor igreja? Não. Exato. Não. A videira não é a melhor igreja, tá, amados? A melhor igreja é a igreja de Cristo. Isso. Tá? Da qual a videira faz parte. Tá? E Jesus, quando ele morreu pela sua igreja, pela sua noiva, ele já sabia que iria haver os problemas, tanto é que ele enviou o Espírito Santo, porque senão a coisa ia ficar pior ainda. Né? Mas para que o Espírito Santo nos foi enviado? Para que nós pudéssemos refletir sobre a nossa limitação, Davi.
nós somos limitados. Não existe pastor perfeito. Por mais inteirado que ele seja das Escrituras, ele é falho, ele comete erros, né? E se o pastor está sujeito a cometer erros, quanto mais os membros. Então não existe igreja perfeita. Eu costumo dizer, sempre que tenho oportunidade, e essa é uma delas, que a igreja perfeita não é aquela em que todos os membros são perfeitos, mas sim aquela em que cada um aceita o outro como é e consegue perdão para os seus próprios defeitos. Exatamente. Essa é a igreja perfeita. A igreja perfeita é aquela que reconhece a sua imperfeição. Parece uma contradição, né? Parece uma contradição, mas não é. A igreja perfeita é aquela que reconhece que não é perfeita. E é por isso que eu não discuto pontos assim com igrejas, porque falta na minha igreja o que tem na outra. Sim. E falta na outra o que tem na minha. E juntos, como você falou, né, a gente pode formar uma igreja só, caminhando junto, apesar de pensarmos diferentes Exatamente. Em alguns pontos. Agora, o que nos deve unir é a cruz de Cristo. Exatamente. Mas por que existe essas divisões? Vou pegar um gancho aqui. Sim. Na maioria das vezes a gente também se esbarra nos critérios individuais de cada igreja. Um dos é a norma ministerial de cada igreja. Sim. Né? E na maioria das vezes a gente acaba que deturpando essa condição e trazendo para como se fossem valores bíblicos e inegociáveis. Né? Exatamente. Pronto, o senhor foi cirúrgico no complemento. Então, nós não podemos colocar essa situação como se fosse a principal condição estabelecida, né? O apóstolo Paulo foi bem claro, né? Quando ele trouxe aqui no 10, né? Sobre a questão de quem ele batizou, dos que ele batizou, né? Ele não fez distinção, né? Então, assim, nós não podemos trazer normas ministeriais, na maioria das vezes, como se fosse algo prediretivo para que a igreja seja fundada naquilo. E é isso que está gerando, muitas vezes, o embate. A concorrência, o embate, exatamente. As dissensões. Exatamente. Né? Exatamente. Você trouxe à luz, assim, uma coisa interessante. Por mais que a gente abrogue para nós, que estamos certos em alguns pontos das Escrituras, em algum outro ponto nós estamos errando. Né? E eu não sei quem foi que disse, se foi Agostinho ou se foi um dos pais da igreja que, sabendo desses problemas, já conhecendo esses problemas que havia nas igrejas, porque isso não é hoje não, é de muito tempo, desde a igreja de Coríntios, né? Tem observado aqui pelas epístolas. E ele diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, né? Unidade. Sim. Né? Jesus diz, eu sou o caminho. Nas coisas secundárias, como batismo nas águas, por exemplo, é por imersão, é por aspersão, é de mangueira, é no balde, é na bacia, é no Rio Jordão. Liberdade. Ou seja, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. E em todas as outras coisas, amor. Isso resume tudo. Nós precisamos resgatar isso, porque Jesus, ele nos chamou à unidade. Ele disse assim: se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E sabe como a igreja evangélica é vista pela igreja católica? E nisso eu até dou razão para eles. Não, vocês evangélicos, são um povo dividido. E somos, infelizmente. E foi isso que realmente me trouxe aqui, o Espírito Santo me dirigiu para estar trazendo para você essa realidade. A igreja evangélica é um povo dividido. E nós precisamos resolver isso, porque Jesus ele vai vir buscar uma igreja. E essa igreja, pasmem vocês, não tem placa. Não tem placa. Ele não vai vir buscar a igreja batista. Ele não vai vir buscar a videira. Sim. Nem a adventista. Viu, Daniel? Daniel está lá, bastidores, é um amigo nosso, um colaborador aqui. Ele não vai vir buscar a igreja católica, ele não vai vir buscar a igreja metodista, ele vai vir buscar a igreja. Sim. Ponto. E quem é a igreja? Todos aqueles que se valeram da cruz de Cristo como caminho, todos aqueles que seguem a palavra de Deus, não importa qual é a denominação. É isso. Bom, mas o apóstolo Paulo, continuando aqui a sua carta à igreja de hoje, ele vai falar agora sobre a mensagem da cruz, né? Que a gente falou que um dos pontos, o principal ponto, né, que deve unir a igreja é justamente a cruz de Cristo, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
né? Mas olha só o que o apóstolo está dizendo para nós hoje. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem, olha só, pela loucura da pregação. Meu Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O apóstolo Paulo parece que está escrevendo aqui, olhando para a igreja de 2000 anos depois. Exatamente. Né? Que ele fala que a mensagem da cruz, ela deveria ser loucura somente para os que estão perdidos, mas muitas vezes ela não é muito aceita para a igreja de hoje. Sim. Por que, pastor? Por que você está falando isso? Porque muitas vezes a gente esquece da mensagem da cruz e começa a pregar a mensagem da teologia da prosperidade, a teologia do mérito, né? E a gente vai por outras teologias, mas o que salva, amados, é a mensagem da cruz. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, não para que a gente se dê bem nessa vida, porque essa vida passa, né? Daqui uns dias eu vou estar no túmulo, vou ser sepultado, se Jesus não voltar antes, né? Vou ser sepultado e em menos de uma geração eu serei esquecido. Exatamente. Né? Não se chega nem a meses. Eu ainda sei o nome do meu avô, mas me lembro muito pouco dele. Meu bisavô, então, não sei nem, né? Faz a mínima ideia. Né? Então, é uma questão de tempo para nós sermos esquecidos dessa vida. Agora, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós podemos contemplar, amado, que há uma eternidade à nossa espera. Jesus, ele morreu na cruz para nos assegurar um lugar no céu, no coração de Deus. A cruz, amados, é o caminho para a gente voltar para casa. Sim. A sua vida, se você tem Jesus, ela não termina no seu último fôlego de vida. Ela não termina no caixão. Ela continua para a eternidade. Né? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a palavra da cruz, ela seja, embora seja loucura para os que se perdem, mas para os que creem, ela é sabedoria, ela é poder de Deus. É isso? Exatamente. Pastor, que eu acho interessante. Pode observar, se você tiver curiosidade um dia, alguém que você esteja discipulando, mas discipulando afinco. A pessoa, ela tem tanta vontade de saber a respeito da palavra da cruz, que quando ela entra na igreja de fato e começa a congregar, ela se perde. Ela, literalmente, que ela fala: meu Deus, eu não fui discipulado para isso. E aí existe aquele choque de ideia. Isso aconteceu comigo. Eu falo porque aconteceu comigo. Eu observava muito essa questão de um dia ser ministrado de A a Z sobre justamente o sacrifício, sobre a cruz, né? E foi um choque de realidade para mim, de início, entender de fato o que seria, desde então, né, do meu início de congregação, de congregar, né, dentro da igreja. Então isso acaba meio que sendo um choque, né? Isso acaba sendo meio conflituoso, né? E parece que nós estamos vivendo um Ctrl-C e um Ctrl-V, né, da igreja de Coríntios para o que está acontecendo hoje. Exatamente. Né? E olha só, amados, o apóstolo Paulo, ele assim, muito usado por Deus, quer dizer, não resta dúvida, né? Usado por Deus. A mensagem da cruz, que é o subtítulo aqui dessa passagem que eu li. Ele diz que, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, a sabedoria do mundo, ela refuta até a existência de Deus. Sim. Né? E a sabedoria do mundo, ela corta o cordão umbilical espiritual entre a criatura e o seu Criador, e aí a criatura fica à mercê da sorte. O homem, quando ele perde a sua origem, ele se torna inferior aos animais, porque a gente vê que os animais tiveram as suas origens. A origem, né? É a essência, né? Eu já estava pregando lá na nossa igreja, no meio da pregação, eu dizia que assim,
que a ciência até hoje está procurando o elo perdido, né? Que é um elo que nos liga à nossa origem. Mas na verdade não é o elo que está perdido, é o homem mesmo. Porque o elo é Jesus e o elo sempre sempre existiu. Quem estava perdido era o homem. E o elo sempre esteve ali, que é Jesus, é o único que nos liga à nossa origem. Mas como assim, pastor? Claro, nós não viemos do macaco. Deus criou o macaco. Mas ele criou também o homem. Podem ser parecidos? Podem, algumas coisas, né? Sem estrutura. Mas isso não quer dizer que o homem descende do macaco. E até hoje não conseguiram fazer esse link. Exatamente. Né? E não vão conseguir. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não foi criado como a evolução de uma espécie, a evolução do macaco. O homem tem uma alma, ele tem um espírito. O homem é o único ser na face da terra que é capaz de se dirigir a Deus quando vai dormir, quando vai almoçar, quando vai jantar, quando vai se casar. Ele se casa, ele faz uma aliança. Os animais não têm essa faculdade. E quem foi que inventou isso? Se é que isso foi inventado, não. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa discernir os seus dias. Amém. Né? Então, amados, o apóstolo Paulo aqui está sendo muito profundo quando ele diz que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os que creem pelo quê? Pela loucura da pregação. Ou seja, a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas ela tem que ser loucura só para os que se perdem, ela não pode ser loucura para os crentes. E muitas vezes, né, a gente deixa a palavra da cruz para pregar outras coisas que cria em nós um cristianismo oco. Exatamente. Pautado apenas em aquisições e nos de coloca bens. na zona de conforto. E nos coloca na zona de conforto. Esse é o grande perigo. Pode falar mais alto, esse é o grande falar perigo, isso, senão na hora de... Nos coloca na zona de conforto. Esse é o grande perigo. A zona de conforto nos afasta da Bíblia. A zona de conforto nos afasta do tempo de oração. Salvo, então. Exato. Nos afasta de tempo de oração, de comunhão. Isso. E principalmente comunhão. É o grande perigo. A zona de conforto que nos coloca. Então nós precisamos resgatar essas verdades, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Então, a palavra da cruz, como sendo loucura para os crentes, mas para loucuras para os descrentes, mas para o crente, o cristão, ela tem que ser poder de Deus e sabedoria de Deus, porque quando nós falamos da cruz de Cristo, a gente não fala só de morte, a gente fala da vitória sobre a morte. Sim. A gente fala da vitória de Jesus na cruz. Ele morreu e ressuscitou. O cristianismo, ele não está fundamentado em um mártir, como Mahatma Gandhi, como Buda, Maomé, homens que morreram e não se tem notícia de que ressuscitaram. Mas Jesus não. Né? Há muitas evidências da ressurreição de Jesus. Então, foi o único que morreu e ressuscitou. Portanto, ele venceu a morte. Então, o cristianismo, ele está fundamentado na ressurreição de Jesus. Mas para Jesus ressuscitar, ele precisou morrer. Para vencer a morte, ele precisou experimentá-la. Exato. E foi a morte de cruz. É por isso que diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Isso por uma outra razão muito interessante. Porque morte de cruz na época em que Jesus foi crucificado, amado, era a morte ao pior dos condenados. Era a pena capital. Sabe aquele bandido que não tem mais nenhum recurso, que é perigoso mesmo? Então Jesus ele experimentou esse tipo de morte. E o apóstolo Paulo agora, ele inverte, ele vai dizer que a palavra da cruz, poxa, mas cruz é símbolo de vergonha, de humilhação, de tudo que é ruim. Pois é, mas é essa palavra que vai trazer a salvação e a cura para essa geração. Amém. Né? Bem, o apóstolo Paulo, ele vai também falar da vocação dos santos, está entre os versículos 26 a 30. Tá? E eu batizei aqui como os improváveis. Por que você está aberto aí o texto? Lê para mim aí. 26 a 30. Os improváveis, tá, amados? Do versículo 26 ao 30. A tradução pode ser um pouco diferente da tradução do pastor, mas o sentido é o mesmo. A minha tradução mais atual, porém não está tão assim diferente. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes.
Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo chama e acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos um povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Amém. Glória a Deus. Olha só na minha versão, o versículo 27, ele diz assim, né? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E olha só, amados, quem foram os discípulos que Jesus escolheu para compor a coluna da igreja que ia durar mais de 2000 anos? O apóstolo Pedro, pescador, os irmãos dele, pescadores, Mateus, coletor de impostos, Judas, meu Deus, dispensa apresentação, né? Tiago e outros que não representavam absolutamente nada na cultura ali de Israel, né? E Jesus então chamou justamente aqueles, né? E o apóstolo Paulo, então, ele pega essa realidade, ele fala assim, olha, Deus, ele não escolheu nenhum sacerdote, até porque os sacerdotes já estavam muito cheios de si, né, para poder ser discípulo de Jesus. Deus não escolheu os fariseus, Deus não escolheu ninguém de nome, tá? Ele escolheu justamente pessoas sem nome de expressão na sociedade, para que o poder de Deus não se apoiasse na influência que essas pessoas tinham, mas na simplicidade do Evangelho, né? Por isso que eu batizei essa parte aí como os improváveis. Porque se fosse um de nós, Jesus, o Senhor vai levantar uma igreja que vai perdurar por mais de 2000 anos. Essa igreja vai impactar o mundo todo. E o Senhor está escolhendo pescadores, o Senhor está escolhendo pessoas que não têm nenhum status na sociedade. É interessante isso, né? Demais. E o apóstolo Paulo, ele vai fundo nessa questão, é por isso que essa epístola aqui, ela é tão relevante, amados, porque nós, seres humanos, a gente mede as pessoas, Davi, com regras humanas, por exemplo. E com a régua humana também. Por exemplo, se você tem uma boa posição financeira, então você é ouvido. Se você está bem vestido, você é ouvido. Se você tem status, você é conhecido, então você é ouvido. Então, para você ter projeção na sociedade que nós vivemos hoje, você precisa ser um expoente em termos de sabedoria, em termos de poder aquisitivo, em termos de posição social, né? Mas Jesus, na época dele, para formar a igreja dele, ele pegou os improváveis. Meu Deus, os improváveis. Tem horas que eu imagino Jesus sendo questionado, ou se auto-questionando, mas não, ele sabia que dentro de cada homem daquele ali tinha uma maturidade de aceitação para o propósito. É interessante também. Era o propósito, de fato. Olha só, tinha um fariseu, não sei se era fariseu ou era sacerdote, acho que é sacerdote, chamado Nicodemos. Sim. Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Ou seja, ele acreditou em Jesus. Né? E Jesus, então, revelou para ele umas verdades assim interessantes. Jesus falou para Nicodemos, olha, Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele questiona, mas como pode o homem nascer sendo velho? Tem todo aquele desdobramento, né, no diálogo. Mas a gente não vai saber mais nada de Nicodemos. Ele não se tornou um dos 12. Poderia ter se tornado, porque afinal ele era um dos principais ali da sinagoga. E tiveram outros também. Teve o centurião, já que é um soldado romano, cujo filho foi curado por Jesus. Jesus poderia chamá-lo, né? Afinal ele era centurião. Vou chamar o Nicodemos, porque Nicodemos tem projeção na religião oficial, né?
dos judeus, e eu vou chamar também o centurião, que ele tem também uma posição de status pode até ali. me resguardar de algo, né? Exato, mas não, Jesus andava com os improváveis, e foi a esses que Jesus disse: agora vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Cara, eles foram. É tão impressionante, né, a maneira como Jesus levantou a igreja. Ela levantou a igreja assim dos improváveis, para que, amados, não tivesse nenhum nome que pudesse arrogar para si o resultado do sucesso da igreja. E o mais interessante, pastor, que nenhum dos se trouxe a máxima da santidade para cada um deles. Deixa lá, José. Nenhum deles trouxe. Você pode observar, durante a morte de cada um, o nível de humilhação que passaram, e até durante a morte eles não aceitaram em nenhum momento, eles não se sentiram em momento algum um terço do que trazia o propósito de Jesus sobre a vida de cada um, e de quem era Jesus para a vida de cada um. Então Jesus sabia o que ele estava gerando no coração de cada um. E eles morreram confessando Jesus. Morreram, né? Entendeu? Essa é a questão. É isso, nós precisamos voltar a falar sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz fala de morte, né? Sim. A mensagem da cruz fala de morte. Morrer para nós mesmos. Sim. Agora vamos para mais um detalhe aqui. O caráter da pregação do apóstolo Paulo. Agora você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, qual é o caráter da pregação que tem sido feito na sua igreja? É só para refletir, tá, amados? Porque eu sei que, de modo geral, né, a palavra da cruz tem sido pregada, a mensagem tem sido pregada, mas, por outro lado, também, em algumas igrejas, a gente vê que a palavra da cruz, ela tem sido apenas um pano de fundo e não o tema central. Sim. Né? O nome de Jesus tem sido apenas um pano de fundo, mas não o tema central. Até das músicas, muitas vezes. Músicas com letras antropocêntricas, né? Como se a gente cantasse para um Deus que é o nosso servo, né? E muitas vezes, amados, a mensagem da cruz, que deveria entronizar Jesus na nossa vida, nos nossos discursos a gente coloca Jesus como coadjuvante e nós como protagonistas, como se Jesus ele morreu como um servo para nos servir. Tudo bem, ele assumiu a identidade de servo para nos dar o exemplo, mas hoje ele é rei. Isso. Ou, melhor ainda, né? ele é o juiz. Exatamente. Né? É aquele que vai julgar. E nós temos que voltar à essência das epístolas, do que o apóstolo Paulo diz, do que os apóstolos diziam a respeito de Jesus, para que a gente possa entronizar Jesus nos nossos cultos, nas nossas mensagens, nas nossas orações. E hoje eu estive falando de manhã lá na minha igreja, né, sobre a oração, questão da oração, né? O que é orar em nome de Jesus? É você orar aquilo que Jesus, é você pedir aquilo que Jesus pediria se estivesse no seu lugar. Sim. Né? Ou seja, orar em conformidade com o coração de Deus. Jesus fala assim: se a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. A gente pega só o último trecho, né? Jesus disse que a gente pode pedir o que quiser, né? Não, se a minha palavra estiver em vós. Ou seja, se o nosso coração estiver alinhado com o coração dele, precisamos de um alinhamento, senão nós vamos pedir coisas, amados. Eu já vi crente pedir coisa aí que está em desacordo inclusive em desacordo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter o coração e a mente de Cristo. Mas vamos seguir em frente aqui. O caráter da pregação, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Lê aí, lê na minha versão. Ótimo, que eu já... Perfeito. Capítulo 2, vamos lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciado-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que vossa fé não se apoiasse
em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Uau. Amém. Hein? Forte, né? Demais. Olha só. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando eu fui até vocês, eu não fui com ostentação, eu não fiz um curso de oratória. Ele fala em desapego mesmo, né? Ele apenas pregou na simplicidade do Evangelho, a mensagem da cruz, para que a palavra dele não se apoiasse na sabedoria humana. Eu lembrei, sabe do quê? Está muito em moda, com todo respeito aos pastores coach, né? Mas, amado, o fato de você ser um coach ou não ser, isso aí, querido, para Jesus não significa nada. Que a mensagem da cruz, ela é simples. Ela é simples, e é o Espírito Santo que torna essa mensagem real nas nossas vidas. A palavra da cruz, ela não precisa ser apoiada por sabedoria humana, não. A palavra da cruz, ela é milagre. Ela é sancionada pelo Espírito Santo. E é por isso que ele diz aqui, um texto aqui que eu acho interessante, que ele fala aqui, porque decidi nada saber dentre vós senão de Jesus Cristo e esse crucificado. Rapaz, se você parar para pensar, olha, eu decidi, né, nada concorrer com vocês em nada, a não ser falar de Jesus. Mas que Jesus? Aquele que foi crucificado. Ué, mas aquele que foi crucificado, sim. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Sim. E tudo que ele falou se cumpriu. Ele ressuscitou mortos, ele andou sobre as águas, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou pessoas, ele curou enfermos, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, tendo morrido. Mas o mais importante, né, que ele ressuscitou, ele não ficou prostrado, ele não ficou na morte. Agora tem uma coisa que é interessante, eu gosto sempre de lembrar. Sabe por que a sepultura não pôde corromper o corpo de Jesus? Porque ele não foi gerado do pó da terra. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Pedro diz que é impossível que a morte o detivesse na sepultura. Forte, hein? Meu Deus. A terra não pôde decompor o corpo de Jesus. Por quê? Porque ele não foi formado do pó da terra. Ele foi gerado. Amém. Que coisa, que revelação tremenda, né? E aí, então, ele pode abrogar para si, Senhor dos Senhores. Estive morto, diz o livro do Apocalipse, capítulo 1. Estive morto, mas eis que estou vivo e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Rapaz, isso é forte. Não sei quantos de vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, estão sentindo assim essa vibração, porque, amados, falar da morte de Jesus, falar da vitória de Jesus sobre a cruz, isso é o Evangelho. Transcende todo entendimento. Verdade. Porque nós não estamos falando de um homem comum, nós estamos falando do Filho de Deus, que ele não precisava passar pelo que passou. Sim. Não é? Ele não precisava passar por toda a humilhação que ele passou. Mas ele aceitou tudo aquilo por uma simples razão, para nos salvar da perdição eterna. Amém. Glória. Feliz aquele que acredita, né, e toma como base da sua vida essa palavra. Ele diz aqui: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. É claro que eu defendo, amados, que para você ser um pastor, você precisa ter um curso teológico, aprender sobre as Escrituras, né? Você precisa ter o que ensinar. Sim. Né? Você precisa ter uma base teológica para você ensinar teologia, para você pregar a palavra. Mas o que passar disso é enfeite e muitas vezes pode até macular a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, entendido na palavra. O apóstolo Paulo era filósofo. Tanto é, olha só, o apóstolo Paulo, antes de chegar a Coríntios, ele foi para Atenas, que é a cidade dos grandes filósofos. E ele foi pregar o Evangelho no Areópago ali. E quando o apóstolo Paulo foi falar da ressurreição de Cristo, diz a palavra que os atenienses desdenharam e uns foram saindo, outros disseram: olha, a respeito disso aí a gente vai te ouvir numa outra ocasião. Ou seja, eles não criam na ressurreição.
Até porque eles achavam que a ressurreição era nociva, porque a morte é você se libertar do corpo. Então, quando você ressuscita, eles achavam que morreu, vai para o paraíso. Mas não, amados, o apóstolo Paulo, ele teve uma decepção quando ele foi falar com os atenienses ali, e ele usou da filosofia, ele fez um link, né, do seu saber filosófico, para embutir na cabeça dos filósofos ali a mensagem da cruz, mas só que não funcionou. Diz a palavra que algumas poucas pessoas se converteram. E aí ele vai para Coríntios, e aí ele fala lá para os Coríntios: quando eu fui ter com vocês, eu não usei de palavras de sabedoria, tal, mas aqui, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo aprendeu em Atenas que a palavra da cruz é simples. E aí ele chega agora para os coríntios ali, e a igreja de Coríntios, ela estava no meio de uma cultura, porque a cidade de Coríntios era uma cidade grande, uma das grandes cidades ali, que tinha todo tipo de pessoas, e a cidade dos grandes filósofos também. E tinha muitas outras coisas ali, né, que compõem assim, um cenário geopolítico, religioso da cidade, que vai dar tempo da gente explorar isso aí, para a gente entender exatamente, seria até interessante, para a gente entender realmente por que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos irmãos ali da igreja de Coríntios, porque a igreja estava no meio de um reduto de filósofos, de idolatria, de fornicação, de culto pagão, de prostituição cultural, ou seja, uma cidade completamente entregue às trevas, e tinha uma igreja implantada ali que estava recebendo a influência desse meio, tal como hoje nós estamos vivenciando, né? E o apóstolo Paulo, então, ele muito cirurgicamente, ele entra com essa epístola aqui aos Coríntios, falando a respeito da mensagem da cruz, da vocação dos santos, que Jesus não chamou nenhum filósofo, Jesus não chamou nenhum fariseu, nenhum sacerdote, ele chamou pescadores, ele chamou pessoas iletradas, né? Os improváveis. E ele fala agora aqui, concluindo, que o caráter da pregação dele não estava na filosofia grega, não estava nos legados de Platão, de Sócrates. Viveram antes de Cristo, né, esses caras? Sim, né? Foi antes. Tá, só para não... Não! Ele falava de Jesus. Mas que Jesus? Aquele que morreu. Ué, mas se ele morreu, que legado ele deixou? Que legado ele deixou? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que legado ele deixou? Eu vou morrer, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Que legado ele deixou? Eu subirei aos céus. Ele subiu. Eu costumo dizer, só que a frase não é minha, mas eu pego. Jesus disse que viria e veio. Jesus disse que morreria e morreu. Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou. Jesus disse que subiria e subiu. Jesus disse que voltaria. Espere, porque ele sempre cumpre o que promete. E eu espero que você que nos acompanhou até agora tenha sido edificado. Gostaria, tomara que dê, né, para a gente vasculhar essa epístola toda, porque ela vai falar do arrebatamento da igreja. Ela vai ter muitos assuntos aqui. A responsabilidade dos que ensinam, a sabedoria humana sem valor, a reprovação de algumas coisas, a impureza da igreja, a repreensão, a sensualidade na igreja. Meu Deus, tem muita coisa aqui, né? Sobre casamento, estabilidade na família. Olha, tem muita coisa só nessa epístola. Tomara que dê tempo da gente, assim, que dê pra gente seguir nessa linha, amém, né? Pra gente estar abordando sobre esse tema. Amém. Amém, amados? E assim nós estamos encerrando mais esta abordagem, né? E eu mesmo, quando eu estava lendo isso aí, eu senti assim foi muito edificado, e foi por isso que Deus tocou no meu coração de estar compartilhando com vocês, né? Eu e Dalmi,
essa palavra, e semana que vem, se Jesus não tiver voltado e se Deus não colocar outra coisa, né, nós vamos continuar trabalhando aqui sobre a epístola de 1 Coríntios, que é uma epístola muito relevante para nós hoje. Então já fica como lição de casa, leia o capítulo 3 de 1 Coríntios. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. E assim encerramos.